O nosso consolo e alegria nesse mundo e a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando ele ensinava na terra, ele dizia para aqueles que não tinham crido nas suas palavras, ele dizia assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, já tem quem o julga. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então veja só, ele dizia assim, se alguém ouvir a minha palavra e eu não julgo, porque ele não veio para julgar e sim para salvar. Mas como alguém vai ouvir a palavra do Senhor para não ser julgado, essa pessoa precisa ouvir com prazer, com alegria, porque na realidade Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso consolador nesse mundo. A pessoa tem um consolador, com certeza ela vai amar o seu amigo. E o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos de amigo. Ele dizia para aqueles que nele creem, diz assim: não vós chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vós tem chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai o tenho feito conhecer. Sei que o seu mandamento é a vida eterna para aqueles que crêem nele, crêem no seu Filho que ele enviou. Então Jesus Cristo é a nossa esperança, a nossa glória nesse mundo. Crê nele e viverá por ele. Você pode não sentir, não ter nada nesse mundo, ser uma pessoa muito pobre, mas se ter Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem um consolo profundo nesse mundo, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é o nosso Consolador. Quando Ele ensinava aos discípulos de enviar um Consolador, os discípulos não entendiam, porque muitas vezes o Senhor Jesus falava por comparação. Mas depois, quando ele recebeu o Espírito do Filho de Deus para consolar eles em todos os momentos, então essa é a glória e a alegria que eles tinham. E aquele que esteve com eles, manifestado na carne, estava junto do Pai, mas não deixou eles órfãos. Ele foi para o Pai, mas voltou para estar com eles também. Hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas dizem que é um Espírito Santo, é uma pessoa separada, distinta. Não, o Espírito é o próprio Deus consolando pelo seu Filho os seus discípulos, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. E em todos os momentos precisa sentir o efeito glorioso desse sacerdócio de Cristo. Naquele tempo, quando Arão vivia, ele sentia que Arão e Moisés era quem intercedia pelo povo perante a Deus. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador, intercessor e o nosso consolador. Em todos os momentos da nossa vida é Cristo quem está conosco. E nós purificando, porque o homem não tá, enquanto viver nesse mundo, ele ainda comete falta, erro, mas o que as Escrituras nos afirmam? Filhinhos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Porque ninguém pode dizer que não tem pecado, porque enquanto viver nesse mundo, nesse corpo, a pessoa está sujeita a falha, a erro. Mas o Filho de Deus é o nosso intercessor, o nosso mediador. Ele compadece de todos aqueles que o buscam, invoca o nome do Filho de Deus com toda a alma e gratidão, que vocês vai ver que ele está presente em todo momento da vida na aflição. Eu já passei por uma aflição no mundo que foi maior do que eu pudesse suportar. Perdi meu filho do modo tão triste. Meu filho começou a trabalhar com a idade de 10 anos, porque morava no fazenda, não tinha escola. E então eu vi meu filho falecer de uma maneira tão terrível, que saiu para trabalhar com o trator, quando voltou no caixão. Parece que o mundo desabou em mim, mas uma coisa, eu não perdi a esperança no Filho de Deus. Eu tinha
dentro no meu interior eu tinha essa certeza que Cristo estava comigo. Jamais ele desampara. A pessoa pode passar o que passar nessa vida. Não desiste. A fé é algo importante. A Bíblia fala que os heróis da fé, muitos deles não alcançou o seu objetivo porque para que no tempo certo, esperando que nós também alcançássemos, então para que eles sem nós eles sem nós não alcançassem, mas no tempo certo eles alcançam e nós também. Então muitos morreram na fé sem ter alcançado a promessa, mas com a certeza que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu gostaria de pedir para as pessoas nunca crer no Filho de Deus e nunca desistir da fé. A fé é algo importante, tanto que Abraão creu em Deus e a sua fé foi imputada como justiça, o que veio ser o pai de uma multidão de nação, não somente dos seus descendentes segundo a carne, que é Israel, mas também em todas as partes da terra, aqueles que invocar o nome do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então, esses são contados como descendentes de Abraão pela fé. É pela fé que nós herdamos a promessa que Deus fez a Abraão, de fazer, de multiplicar a sua descendência como a areia que está na areia do mar e as estrelas do céu que ninguém se pode contar. Assim são a promessa, assim é a promessa que Deus fez e Ele cumpriu quando enviou o seu unigênito Filho amado no mundo para aqueles que têm a fé no seu Filho, seja herdeiro da mesma promessa que Ele fez a Abraão. Eu gosto de comentar, fazer meu comentário para falar de Jesus Cristo, nosso Senhor, é a nossa esperança, a nossa redenção. Para todos que nele crê, toda honra, toda glória e todo louvor seja ao Deus único, verdadeiro, e ao seu Filho amado, nosso Salvador, que pelo seu Espírito ele está presente nos consolando em toda parte da terra. Glória ao seu nome para sempre.